alimentos pseudo-saudáveis. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque nós temos alguns alimentos, pessoal, que talvez até você consuma algum, e que não é um alimento de boa qualidade. Só que ele pode ser vendido como de boa qualidade. Então, isso é muito grave. Vamos lá. Eu vou abrir com o nosso número 8, que é, floquinhos, a barra de cereal, certo? A barra de cereal, ela até tem cereais, propriamente dito, porém, algumas delas têm açúcar na composição. E isso é muito ruim. Quando não tem açúcar, tem mel, que, eu vou colocar assim, tá? Para o nosso organismo é a mesma coisa, é sacarose, que é um disacarídeo. Glicose mais frutose. Você não precisa decorar nada disso, eu estou falando para te explicar. Inclusive, se você tiver dúvidas, né, sobre tipos de carboidratos, lembra de procurar lendo o Twin mais tema. Então, é um carboidrato que às vezes até pode ir bem quando você acorda ou depois do seu treino, onde a sua glicemia está um pouquinho mais baixa e você usar algo que dispara um pouquinho mais o açúcar no sangue não é um grande problema. Agora, durante o dia, é ruim. Isso eu estou falando num contexto geral, tá? Pelo amor de Deus, teríamos exceções sempre. Um outro ponto é que as pessoas acham que por ser uma barrinha de cereal não engorda, não tem caloria nem nada. Quando se você olhar energeticamente, ela tem bastante caloria pelo tamanho dela e pela saciedade que ela vai dar, o que pode atrapalhar o seu processo de emagrecimento. O número 7, os sucos de caixinha, né? Não precisamos falar marca, não é mesmo? Para evitar processos. Mas são sucos que são lotados de carboidrato, de calorias, de açúcar. Então, como eu sei se aquele suco que eu estou comprando é bom? Porque existe, por exemplo, o suco de laranja integral, natural. Esse é um suco do bem, um suco bom, que é como você fazer o suco de laranja. Beleza. Nós temos o suco de uva integral. Beleza, ótimo. Ah, Leandro, mas tem muita caloria. Verdade, mas existe um contexto, né? Ele é um carboidrato de baixo índice glicêmico, com bastante calorias, pode ser usado para o ganho de peso, por exemplo. O suco de laranja, né? Beleza, tem um pouquinho mais de calorias também, mas é saudável. Agora, a gente vai pegar às vezes um suco que é de maçã. Você fala, pô, maçã é estouro, né? Porque tem o suco de maçã integral, tá? Que é ótimo também, inclusive, vale a pena lembrar dele. Mas tem o suco de maçã de caixinha. E aí você vai ver, ele é entupido de açúcar. Como é que você vai fazer essa consultinha? Pega o produtinho, vai na tabela nutricional dele e dá uma olhada. Então você vai ver se ele tem muita caloria, do tipo, olha, um copo de 200 ml tem 150, 200 calorias. Para um suco de maçã, né? E aí você vai nos ingredientes. E nos ingredientes você vai ver lá açúcar ou xarope de qualquer coisa, xarope de milho, o que é ruim, não é um bom alimento. Número 6, isso também acontece com os iogurtes. A gente sabe que o iogurte é ótimo, né? Fonte de probióticos, coisa que eu expliquei no meu curso, que ensina como montar uma dieta do zero. O link está aqui na descrição. Sempre parece que eu estou comemorando o gol de final de Copa do Mundo, né? Pois bem, o iogurte, pessoal, ele é ótimo, só que não pode ter açúcar. E aí, quando você vai olhar a tabela nutricional de algum iogurte, provavelmente o que você deve encontrar é a cada 200 ml ou gramas, provavelmente vai estar em gramas, no máximo, tá? Isso se for uma versão desnatada, 80, 90 calorias é o limite. Leandro, eu peguei um lá que 200 gramas tinha 150 calorias. Você pode ter certeza que ele tem açúcar. E isso você pode confirmar, de novo, lendo os ingredientes daquele iogurte. Opte pela versão zero, opte pela versão sem açúcar. E todas essas coisinhas, tá? Eu já vi roubar o emagrecimento de uma pessoa. Do tipo, Leandro, eu tô consumindo iogurte. Beleza, eu tô consumindo um suco, não tô bebendo refrigerante. Só que, na verdade, tá perdendo uma caloria aqui, outra ali, e no final das contas matou o déficit calórico do dia. E sem déficit calórico você não vai emagrecer. Número 5, granola. Ótimo alimento. Mas, se for possível, né, opte por granolas sem açúcar, sem mel, porque cai na mesma coisa. Você coloca um pouco mais de calorias, tira um pouco da saciedade. Isso aí também é importante falar, porque às vezes você vai pegar uma granola que tem açúcar e uma sem açúcar, você vai falar, ah, mas a caloria é mais ou menos a mesma, muda muito pouquinho. Só que aqui não tem açúcar, normalmente vai ter algum carboidrato que vai dar mais saciedade. Né? Por isso que a caloria é igual, só que aqui tem um carboidrato que dá mais saciedade e aqui menos. Isso pode ser ruim. Mas claro, não vamos fazer terrorismo nutricional, que isso daí é coisa de picareta, vocês sabem muito bem disso.
Poxa, eu vou consumir, por exemplo, uma granola dessa ao acordar, no pós-treino, que de repente um pouquinho de açúcar é bem-vindo, né? Eu estou numa dieta de ganho de peso. Não tem problema, pessoal. O consumir açúcar, sabe, não é um destruidor da saúde, vai viciar igual droga. Eu achei muito engraçado porque foi uma interpretação errada de um estudo feito, porque usou o termo adicto, né? Isso em inglês, e aí na tradução, bom, ferrou tudo. O açúcar não é isso. O que a gente tem que evitar é dado um contexto, é dado uma quantidade. Número 4. As saladas, eu vou colocar assim, só para ficar fácil de imaginar, tá? Porque você pode fazer esse erro na sua casa também. Salada de restaurante, manja? Você fala, eu não gosto de salada. Aí você fala, não, mas a salada daquele restaurante que tá entupido, às vezes sei lá, de parmesão, né? De queijo ralado, de molhos, de azeite ou de outros tipos de gordura. Lógico, aí vai ficar uma delícia, né? Porque é mais aditivo do que própria salada. Mas claro que você pode fazer isso na sua casa também. Então eu não quero culpar os amiguinhos donos de restaurante, tá bom? Um beijinho pra vocês. Você pode na sua casa, de repente, usar muito molho, muito azeite. E, na verdade, esse azeite ele é saudável, né? Porém, pode jogar muita caloria, pode tirar o déficit calórico da sua dieta. E você não sabe de onde vem. Você fala, pô, mas no almoço é salada. Salada eu nem conto caloria. Mas essa salada vai ter que contar, né? Ou, né, a salada não precisa, mas esse 2 kg de azeite que você colocou e 8 kg de molho vai precisar. Próximo, número 3. Bolacha integral. Bolacha ou biscoito? Nunca saberemos. Existem versões que são realmente integrais, que tem realmente farinha de trigo integral, que você vai olhar, quase virou um trava-língua, que você vai olhar na tabela nutricional. Se for o caso, beleza, pode consumir. Agora, logicamente contando calorias, etc, né? Agora, então essa bolacha aqui, ela é sabor integral. Olha que coisa. Como uma palavra te tira o norte por completo. Sabor integral. Você vai olhar lá, ver um pacote integral e fala, é esse aqui mesmo, bota lá. Só que é sabor integral. Então olha na lista dos ingredientes. Farinha de trigo integral, beleza. Farinha de trigo enriquecida, não beleza. Número 2, o adoçante. Nós temos alguns adoçantes ruins. E eles a gente deve evitar. Tá? A gente tem adoçantes que são melhores para a nossa saúde. Por exemplo, o stevia. Ah, Leandro, mas o stevia não é tão gostoso. Eu concordo com você, meu amiguinho. Não é tão bom mesmo. Mas é um adoçante que é saudável. Ele é de uma plantinha natural, né? Faz bem pro dente, sabe? Tem um monte de coisa legal. Então, ok. Agora, de repente você vai usar algum determinado adoçante que já está condenado, né, pela Organização Mundial da Saúde, e aí você está tentando evitar um açúcar. Não, tudo bem, assim, né? Mas, no geral, se você se entupir também de adoçante, não é legal. Então, qual que é o segredo aqui? Você está fazendo uma dieta de emagrecimento, é uma dieta temporária, pô, usa uma coisa zero, às vezes usa um adoçante lá que não é o ideal, tudo bem, assim, né? Mas de forma temporária, de forma esporádica. Para consumir todos os dias um determinado alimento, melhor evitar. Assim como o nosso número 1, tudo que eu falei serve para o número 1, que é o refrigerante zero, o energético zero. Para isso, pessoal, como é um assunto um pouquinho, né, maior, eu vou deixar a indicação desse vídeo, onde eu falei justamente sobre refri zero, energético zero, se dá, não dá para usar, qual quantidade, contexto, etc. Então dá uma olhadinha aqui, que esse também é um outro, né, não vou falar que é pseudo saudável, porque vocês sabem que não são saudáveis, mas está sendo muito utilizado, então dá uma olhadinha.